Tudo bom, gente? Estamos aí para mais uma aula. Hoje, continuando o capítulo Estados Unidos, Canadá e o USMCA, que é a antiga NAFTA. Nós estudamos semana passada, que foi os Estados Unidos. Semana passada e semana retrasada, porque a gente é muito complexo, é muito grande as informações sobre esses países da América do Norte. Então, hoje nós vamos concluir o Canadá e entrar na parte do NAFTA, que é o bloco econômico Estados Unidos, Canadá e México. Então, historicamente, o Canadá foi colonizado pela França e pela Inglaterra. Apesar de ter sido conquistado por um italiano, a serviço do rei Henrique VII, a colonização dele foi uma colonização de expansão e não de exploração. Então ele teve o mesmo processo de colonização americana, de povoamento, certo? Aí vocês vão falar assim, mas professor, por que do Canadá foi colonizado pela França e pela Inglaterra? Isso daí é do século XVI, aonde o Reino Unido tinha algumas colônias, não só as 3 colônias que formou os Estados Unidos, mas também colônias no Canadá. E a França também tinha alguns estados lá. Porém, na Guerra de 7 anos entre a Inglaterra e a França, no instante que a França perdeu essa guerra para a Inglaterra, os estados pertencentes ao Canadá, do Canadá, que eram de colônia francesa, foram doados, foram repassados como indenização de guerra para a Inglaterra. Mas não tinha como, já que a colonização era francesa, não tinha como os ingleses reverter esse idioma que é o francês na região do Canadá. Então eu coloquei assim: a colonização do país foi parte de expansionismo europeu pela América, diferenciando das outras classes continente de colonização. Vou falar com vocês que é de povoamento e não de exploração. O sistema político do Canadá, ele é de parlamento. Coloquei aqui, é uma monarquia parlamentarista. Porém, ele pertence ao Reino Unido das Nações, que é a Comunidade Britânica das Nações. Então, ele é um protetorado inglês, certo? Ele tem a monarquia, tem o parlamento, o chefe de Estado, porém, do Reino Unido, a Inglaterra. Então, a Rainha Elizabeth, o Canadá, pertence ao Reino Unido das Nações. Em aspectos naturais do Canadá, ele é a segunda maior superfície, é o segundo país maior do mundo. Na América, ele é maior que os Estados Unidos. Então, o primeiro é a Rússia, maior, o Canadá, os Estados Unidos, a China e o Brasil. Apesar do território do Canadá ser bem extenso, a sua ocupação ela é restrita. Por que a ocupação territorial é restrita, professor? Por causa da sua latitude. Ele tem uma parte norte, aonde está no círculo polar. Então, são temperaturas abaixo de zero, bem baixa. Como eu coloquei aqui, espaço nacional, condições climáticas, latitude elevadas, as regiões central e norte do país apresentam relativamente um clima temperado frio e polar,
impossibilitando as práticas de diversas atividades agropecuárias e dificultando ainda a instalação humana. Por isso que tem o índice populacional dele nessas regiões é muito pequena. A população ela se encontra na região sul do Canadá, geralmente na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. A sua parte mais industrializada é praticamente nas mesmas regiões aonde houve a industrialização americana, que são a região dos Grandes Lagos, né? Que o Grandes Lagos é formado pelo rio São Lourenço, e o rio São Lourenço ele nasce no Canadá. Então ele que faz a divisa entre o Canadá e os Estados Unidos. Então aquela região do rio São Lourenço, porém dentro do Canadá, é a região mais industrializada do país. Coloquei assim também. Geologicamente, o país apresenta três principais unidades de relevo. No oeste ocorrem as Montanhas Rochosas, que é a continuação das Montanhas Rochosas que corta a Califórnia, chegando até na região central do Canadá. Então, o Alasca, apesar de ser um estado americano, certo? A sua cadeia de montanha é a cadeia de montanha das montanhas rochosas do desdobramento rochoso do leste, não, do oeste da América do Norte, formando, né, que nós temos na região da Califórnia a falha de Santo Andreas, que tem a Califórnia, São Francisco, Los Angeles. Então esse processo rochoso ele vai até no Canadá, chegando no Polo Norte. Coloquei aqui também assim, ó. Na região central ocorrem as planícies que são intensamente utilizadas ao sul pela agricultura moderna e no leste, né, aonde começou toda a colonização, as montanhas velhas, que é a continuação das montanhas dos Montes Apalaches, nos Estados Unidos, que é a continuação lá também, montanhas pré-cambriano, ricas em minérios e com elevado potencial hidrelétrico, Planalto do Labrador, que é o planalto que faz o rio São Lourenço, igual aqui, ó, na hidrografia. O rio Mackenzie, que é um rio de grande volume, né, que tem a sua nascente ártica, e o rio São Lourenço, considerado o elo econômico comercial entre o Oceano Atlântico e os Grandes Lagos para o Canadá e os Estados Unidos. Esses Grandes Lagos é formado pelo rio São Lourenço e ele é navegável desde os 5 lagos até a sua foz, que é no Oceano Atlântico, certo? Permite o comércio exterior por suas águas, como ele tem o local de escoamento de todo o processo industrializado e industrial do Canadá e dos Estados Unidos também nessa região. Então eu coloquei aqui, ó, além de passar por importantes centros industriais, como Montreal, no território canadense. Em Montreal, ele é a região dos lagos. Porém, no lado dos Estados Unidos, é onde tem maior industrialização, que é nos estados onde foi formado as maiores das 13 colônias, tinha o maior número de colônias, as 8 colônias, porque as outras 4 eram o sul dos Estados Unidos, que formam as 13 colônias. Então, as suas colônias que foram industrializadas, além na região dos Grandes Lagos, ela sofreu também a mesma colonização americana. As 13 colônias foi também para o Canadá. Por isso que a sua industrialização é justamente muito próxima da região dos Grandes Lagos dos Estados Unidos. A economia canadense
ela sofre diversos aspectos devido à sua colonização, né? Como eu falei com vocês, tiveram o mesmo povoamento, de colonização de povoamento. Então, as riquezas dos territórios, os investimentos, ficavam nas colônias. Certo? Não era aí. Então, o elevado desenvolvimento econômico canadense permitiu do país estar no G7, entre as 7 economias mais poderosas do mundo, onde o seu maior parceiro é os Estados Unidos, igual eu coloquei aqui para vocês. Ó. Historicamente, a industrialização canadense é recente, alavancada após a Primeira Guerra Mundial, com a invasão das empresas dos Estados Unidos no Sudeste, eles tiveram esse alavancamento lá. O país é forte, dependente de capitais, mercados e empresas dos Estados Unidos. Aí o que quer dizer isso? Muitas empresas americanas se desenvolveram dentro do estado canadense, devido a uma série de fatores, mão de obra mais barata, o índice elevado de sabedoria, de mão de obra, de qualificação, certo? Porque já eram também industrializados, e esse processo da sua dependência, porque eles fazem parte do mesmo grupo, né? Igual quando foi criado o NAFTA, eles de livre comércio entre si, falam o mesmo idioma, certo? Então ficou fácil, como se fosse uma nação irmã, o Canadá e os Estados Unidos, certo? Então, o mesmo processo de industrialização na parte do setor primário, secundário e terciário canadense é muito parecido com o processo industrial, né, secundário, primário e terciário dos Estados Unidos. Então, eles se evoluíram igual, certo? Apesar dos Estados Unidos, após a sua independência, ter se alavancado mais rápido, mas o canadense também foi seguindo os passos do seu grande irmão, que é os Estados Unidos, né? Então, igual eu coloquei aqui, ó, um bom exemplo nessa realidade é o controle das empresas dos Estados Unidos e uma área agrícola, além da própria participação no NAFTA, que é o bloco econômico entre os 3 países, Estados Unidos, Canadá e o México. Continuando a economia, eles ficam na concentração industrial, essa na fronteira com os Estados Unidos, principalmente na região sudeste do Canadá. O que é essa região? É a mesma região dos Grandes Lagos. Então lá é que se desenvolveu. Eu vou falar assim, mas historicamente, vamos voltar na história. Quando o Canadá e os Estados Unidos eram colônia inglesa, o que estava acontecendo nesse mesmo período na Inglaterra? A Revolução Industrial. Então, esse imigrante que saiu, né, do Reino Unido para povoar os Estados Unidos e o Canadá, ele trouxe na sua bagagem a industrialização que estava começando na própria Inglaterra. Então, nesse período que eles eram colônias, eles tinham toda a influência de industrialização da Revolução Industrial Inglesa, que foi onde começou todo o processo de comercialização e de industrialização das coisas, certo? Então, o tipo de colônia que eles foram propiciaram esse avanço industrial, certo? Na mesma região, o clima é igual, o clima do nordeste dos Estados Unidos e o sudeste do Canadá era o mesmo clima propício que tinha no Reino Unido. Então, não houve diferença de adaptação.
foi simplesmente mudou de lugar. Saiu da Europa, do Reino Unido, e foram morar no Canadá, Estados Unidos. Então, essa industrialização que vieram com eles desenvolveram esse processo na mesma região. Porém, nos Estados Unidos, nas suas 9 colônias do norte, e no Canadá, o sudeste e o sul, houve esse desenvolvimento. Então, formando ali uma cadeia industrial desde os primórdios dos seus países, né, onde houve a maior concentração industrial deles, tanto dos Estados Unidos como do Canadá. Na sua população, como falei com vocês, devido à latitude altíssima, muito próximo do Polo Norte, a sua população ela fica toda distribuída na fronteira sul e norte dos Estados Unidos. Ao sul do Canadá, todos os estados que fazem fronteira com o norte dos Estados Unidos, norte, nordeste e noroeste dos Estados Unidos, aonde a influência do extremo frio polar é menor, certo? Então, essa região ao sul do Canadá é onde que é a distribuição populacional de todo o país, né? Eles pegam o norte dos Estados Unidos e o sul do Canadá, não ao extremo. Ao extremo norte do Canadá, como já está entrando no ciclo polar, é muito espaçado de população. É um ou outro que consegue sobreviver às temperaturas extremas do Polo Norte, certo? Então, a população ela se concentra no sul do país, né? Onde tem a região dos lagos, que é mais desenvolvida, Quebec, e assim vai nos estados fronteiriços, né? Faz igual aqui, ó. Nós temos no mapa a região de maior incidência, é a região noroeste e a região nordeste do Canadá. A região noroeste é porque, devido à sua presença no Oceano Pacífico, né, recebe muita influência dos estados ao noroeste dos Estados Unidos, né? Mesmo igual no caso da Colômbia Britânica, no estado de Alberta, e o território de Yukon, que é onde tem uma estação de petróleo canadense. Os outros estados mais ao norte ficam mais disfarçados, porém os estados do sul, o estado dos mais desenvolvidos é o estado de Ontário e Quebec, que pertence à região dos lagos dos Estados Unidos, é onde tem a maior população do estado. Aonde você tem 2 idiomas oficiais, que é o idioma francês e o idioma inglês, na região. Aí, professor, como eu expliquei para vocês, o Canadá ele foi povoado pela França e pela Inglaterra. No instante que a França perdeu a guerra para a Inglaterra em 1770, eles pegaram esses estados, foi doado esses estados como indenização de guerra. Então, o Canadá, os estados que falam o idioma francês, foi absorvido pela a Inglaterra e virou um país só. Eles são altamente industrializados e desenvolvidos, muito desenvolvidos. Nesse processo que a gente vê de desenvolvimento, que eu coloquei aqui, ó, 2 línguas oficiais, inglês e francês, o território é extremamente urbanizado, pois 80% da população vive em cidades. Isso ocorre por causa do alto nível de industrialização.
atividade rural desenvolvida de forma intensiva e mecanizada. A atividade rural deles é praticamente igual dos corn bears que nós vimos nos Estados Unidos. Por região, nós temos uma região de trigo, nós temos uma região de milho, região de algodão. Então, eles fizeram o mesmo processo de industrialização rural, muito parecido com o dos americanos, por cinturões. Esses cinturões, eles são assim, de predominância altamente da agricultura mecanizada e industrializada. Então, esses cinturões do milho, do trigo, do algodão, do arroz e de outros cereais, certo? São com o período que eles têm de primavera, verão, de plantio, a sua atividade rural, muito desenvolvida, consegue suprir. Então, todo o processo, igual a mesma coisa dos americanos, dos Estados Unidos, eles conseguem produzir para eles e o excedente é exportado, né? De forma totalmente mecanizada, né? Bem intensiva. Esses cinturões canadenses, eles conseguem suprir o território e ainda o excedente ser exportado. Por isso que eles têm o sistema urbano das cidades, né? A população vive praticamente nas cidades, porque o campo ele é altamente industrializado e mecanizado, né? Devido a esses cinturões, igual é usado nos Estados Unidos. Aqui no tratado entre os estados, né, a antiga NAFTA, Tratado de Livre Comércio entre os Estados Unidos, Canadá e o México, eles modernizaram o antigo acordo de 94, né, colocaram o SMCA, que é Estados Unidos, México e Canadá, esse livre comércio entre si, fechando um acordo bilateral entre os Estados Unidos e o México. Então, tirando todo aquele processo de impostos desse comum entre transação de exportação entre países. Nesses três países, o México, o Canadá e os Estados Unidos, não existe esse imposto. Se tiver um imposto, é pequeno, então não agrega na mercadoria. E o livre comércio entre si, certo? Igual aqui, ó. O acordo foi fechado primeiramente de forma bilateral entre Estados Unidos e México, prolongando o acordo de negociação. Após longas negociações, o Canadá, por meio do seu primeiro-ministro, mostrou satisfação com as mudanças propostas e decidiu participar do acordo. Foi onde criou-se, na época, o NAFTA, esse livre comércio entre esses três países. O excedente desses três países, né, igual eu falei com vocês, que os Estados Unidos e o Canadá têm uma agricultura altamente desenvolvida, industrializada, né, e detalhe, e mecanizada. Então, esse processo levou o México a também forçando a sua industrialização agrícola. Tudo bem, o tipo de colonização que o México teve, de exploração, pesou demais, né? Pesa até hoje nesse processo de industrialização nos setores, né? No setor tanto primário, no setor secundário e no setor terciário. Ainda está atrás, mas esse processo começou a diminuir no instante que foram incentivados pelas duas maiores potências, né, tanto na América, os Estados Unidos, uma potência mundial, e o Canadá, uma das maiores potências da América, sendo a sua representação do Reino Unido na América, eles começaram esse processo de mudança, a ponto que o Chile, né,
que não tem nada a ver de fronteira, o Chile está aqui na América do Sul, já fazer parte desse novo NAFTA, desse novo processo, desse novo bloco econômico das Américas, já vê que esse acordo já tinha de estender mais as suas fronteiras, certo? Igual aqui, ó, um tratado que representava o livre comércio entre os Estados Unidos, Canadá, México e agora o Chile, como país associado. Então, o Chile, apesar de estar tão distante desses três países, ele já está fazendo parte. Isso, em parte, é muito bom para a América do Sul, porque se o Chile entrando nesse processo, desse bloco econômico restrito aos três países da América do Norte, ele está abrindo uma porta, não só para o Brasil, mas para outros países onde estão com seu em desenvolvimento, uma porta de entrada para participar desse NAFTA, entendeu? Então, igual aqui, ó, coloquei aqui assim, o comércio entre os países que aderiram, removendo algumas restrições comerciais, sem atropelar as leis internas de cada nação, certo? Eu vou colocar aqui porque tem algumas restrições no NAFTA, principalmente na transição humana. Vamos chegar lá. Porém, nesse instante, você vê que o Chile, ele entrou num bloco econômico de países, né, bem desenvolvidos. O Chile é que tem uma das maiores reservas de cobre do mundo, fornecimento de cobre, né? Aí a sua agricultura não é tão expressiva, mas o seu extrativismo mineral é muito significativo, porque ele detém o cobre mundial. Então praticamente todo o cobre que é usado no planeta sai do Chile, certo? Então é uma porta de entrada dos países como nós somos aqui no Mercosul, de poder aproveitar esse nosso irmão da América do Sul. Foi que eu coloquei as restrições que eu falei com vocês. Ao contrário de alguns outros acordos, como a União Europeia, o NAFTA não permitia a livre circulação de pessoas. Por quê? Nós sabemos que existe uma imigração muito grande do resto do mundo inteiro para ir morar nos Estados Unidos e no Canadá. Então, eles fecharam essa barreira, fizeram essa restrição de circulação de pessoas, o contrário da União Europeia. Pela União Europeia, você pode transitar livremente por qualquer país europeu. Só que a pessoa que mora na Europa, ele não tem interesse de sair de onde ele mora para ir morar em outro país. Não tem, né? De alguns países, porque o pessoal do leste europeu, que era a antiga pertencente ao Partido Socialista, dos países socialistas, eles têm essa migração, apesar de ter muitas outras restrições em alguns países. Então, por isso que o NAFTA não deu esse livre comércio. Se fizesse por isso, quantas pessoas iam passar pelo México para ir morar nos Estados Unidos? Então essa foi a barreira imposta pelos presidentes quando assinaram esse tratado do NAFTA. Falaram, tudo bem, eu faço um acordo com você, isso para o mexicano. Para o canadense, a transição é mais branda. Para o mexicano, porque ele é a porta de entrada para a América Latina, foi barrado. Por aqui não, certo? Apesar de proibir essa transição de pessoas, né, de circulação de pessoas, os bens e os produtos são livres, né? Não existe restrições nos produtos industrializados, né? A transferência de valores e de produtos. Os principais objetivos do NAFTA, o SMCA, que agora chama OS, né, Estados Unidos, México e Canadá. Reduzir as barreiras alfandegárias,
que nos tange nas taxas cobradas em relação aos produtos importados. Então, diminuindo o processo, as importações de valores, né? Então, o produto vai passar lá com valor irrisório ou até sem valor de nada, bem para ter a circulação mesmo, a venda, o comércio livre. Favorecer a circulação de bens e serviços entre os países, como eu estou falando com vocês. No instante que você reduz todo o processo de tarifação dos produtos, a tendência é ficar mais baixo e você ter uma venda maior. Você vai ganhar na produção e na venda. Então você vai ter essa circulação de mercadoria. Com um imposto bem mais baixo ou até sem imposto de nada, essa mercadoria vai correr livre, né? Fazendo com que movimente a indústria de onde ele está saindo mais e o comércio, certo? Igual eu coloquei também, ó. Promover o aumento das oportunidades de investimento entre outros países. No instante que você não tem restrição alfandegária, você pode transferir a sua empresa para o México ou para o Canadá. Por exemplo, e mesma coisa, do México para os Estados Unidos, para o México para o Canadá. E assim vai. Então, existe esse processo entre a empresa canadense trabalhar no México e vice-versa, do México trabalhar, né? Então as empresas canadenses ou americanas ter as suas filiais no México e mesma coisa as empresas mexicanas ter filiais tanto nos Estados Unidos como no Canadá. Então esse processo de troca de conhecimento e de industrialização é que promove, favorece a circulação dos bens e serviços entre esses países, que acaba com as barreiras alfandegárias, entendeu? Diminuindo ao máximo, aonde vai ter o livre circulação de mercadoria, né? Eu aqui também, proteger a propriedade intelectual dentro de cada território. Então, o que é isso? Proteger a propriedade intelectual. Nós sabemos que os Estados Unidos eles são altamente tecnológicos na parte de informática, certo? Então, chega uma empresa mexicana lá e for fazer essa cópia de algum produto eletrônico. Isso não pode. Proteger a propriedade intelectual dentro de cada território. Mesma coisa é uma empresa americana ou canadense for trabalhar dentro do México e copiar aquilo que é patenteado pelo governo, pelas empresas mexicanas, eles fazerem cópia. Então isso não pode, certo? Existe o livre comércio, mas também de proteger a propriedade intelectual dentro de cada território. Então, as empresas americanas de informática, as empresas canadenses, na parte de informática também, e as empresas nessa parte de informática mexicanas, elas estão protegidas pelo esse tratado. Não existe copiar nada, certo? Simplesmente você tem a propriedade intelectual de cada território. Esse é o processo lá. Você pode vender, mas não tem que copiar. E, dessa maneira, todo mundo vende, todo mundo ganha, certo? Não existe ninguém nada sobre isso. E as condições justas para eu apertei aqui, acabou, deu fim da... Qual que você parou? Acabei aqui, eu ia falar sobre esse último aqui. Clica nele.